Vocês estão vendo? Sim, Tela inteira ou só metade? tô vendo a tela inteira. Tá normal. Tá. Então, amados, vamos falar hoje sobre seguindo a reunião, a última reunião, guiada pela Raquel. Falamos sobre relacionamento e veio a calhar porque seguidamente a gente completa aqui com o tema família, igreja e sociedade. Um tema muito importante. Na verdade, tal como a cristologia, a obra de redenção, o tema da família é muito importante nesse meio também de salvação, tá? Do enredo da salvação também. E a gente vai conseguir enxergar isso no decorrer da reunião, tá? Fiquem livres para também comentar, tá bom? Não precisa esperar também no final da reunião, mas claro, moderando que a gente tem um tempo para poder terminar, mas eu fiz uma apresentação mais objetiva, creio eu, mas que total participação de vocês, tá? A família, igreja e sociedade, compreendendo o plano eterno de Deus para a família. Mas aí eu quero perguntar para vocês, já pedindo a participação. Quando é que surge uma família? Bem, quando é que surge uma família? Bom, pra mim surge a partir do casamento. E até é simbólico, né? A questão do pai levar a noiva e tudo mais é tirando ela da família dela e montando uma nova. Quem foi que falou? Foi a Ellen? Isso. A Ellen da mídia. Ah, ok. Pessoal da mídia. Quando é que surge mais família? Todo mundo concorda com a Ellen? Para mim é quando nascem os filhos. Eu concordo com a Ellen. Eu acho que a entidade familiar básica que a escritura estabelece é quando está lá em Gênesis, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. Aí se eventualmente, né, tiver a oportunidade de ser um relacionamento que gere descendentes, melhor ainda. Mas eu acho que surge no momento do casamento mesmo. Sim. E foi o Felipe? Isso. Tá. A Sofia também falou que era quando tem filhos. Eu conheci a voz. É que eu não tô vendo vocês. Quem mais? Ok. Se ninguém mais se manifesta, vamos ver quando é que surge uma família. Vou pegando aqui alguns, já vamos ver a resposta. No início, aí a gente vai ter que sempre em qualquer, para o cristão, ali Gênesis 1, 2 e 3 é muito importante para entender toda a Bíblia. Então, se você não entende bem Gênesis 1, 2 e 3, né, a ordem da criação com a queda, você não vai conseguir entender todo o contexto da Bíblia, que é o enredo da salvação, toda a história de Deus para com o homem. Então, a gente vai voltar aqui, tá? No início, lá em Gênesis 2, né, mostra, né, narra ali toda a criação, a ordem da criação, Deus criando os animais, né, o mundo.
E aí, em Gênesis 2, do versículo 18 ao 25, eu peguei aqui a tradução da NVI, está dizendo assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo. Esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, a gente vê ali a ordem da criação. Tem até outros textos na Bíblia falando sobre essa hierarquia criacional, toda a ordem da criação, e o motivo, por exemplo, da mulher ter sido criada. É que não foi uma coisa que acho que todo mundo já ouviu, né? A única coisa que Deus viu que não era bom no momento da criação, né? É que o homem não fosse só e que não estivesse só. E por causa do homem, a mulher foi criada. E ali, o homem se uniu à mulher, né? E viraram uma só carne. E nessa criação, Deus deu tanto ao homem quanto à mulher ordens, né? E aqui eu trouxe essas ordens. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. O Senhor Deus colocou o homem no jardim, já em Gênesis 2:15, coloca aqui que o Senhor Deus colocou também o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Esses versículos que eu falei antes é em Gênesis 1, né, porque em Gênesis 2 fala da criação da mulher, mas aí os dois se complementam, tá? Por quê? Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem, ele nasceu fruto do relacionamento entre a Trindade, o Espírito Santo, o Pai e o Filho, Jesus Cristo, que eles eram antes da fundação do mundo. E os três, tanto que quando é criado o homem, é dito no plural, façamos. E logo nos primeiros versículos de Gênesis, fala ali sobre o Espírito pairando sobre a face do abismo, fala o Deus criacional e a palavra verbo haja. Então, o próprio Cristo, em outros textos também proféticos, e mais para frente, em João, por exemplo, fala sobre o verbo, né? Jesus Cristo era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo também ele pode fazer uma analogia como uma palavra de ação. Então, os três estavam ali. E o homem, ele nasce dessa vontade trinitária, dessa vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os três fizeram o homem. Façamos. Criou-se o homem, né? E Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. E que era necessário
ter uma ajudadora adequada, aqui na tradução da King James Fiel, e alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse na NVI. Auxiliasse a quê? A toda a ordem que Deus já tinha dado anteriormente a Adão. Então, dominar, cuidar, cultivar. E aqui tem as ordens anteriores e uma ordem conjunta. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Aqui já é uma ordem que Deus dá junto o homem e a mulher. E colocou o homem no jardim também, né, do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E lhe correspondesse, né? Por quê? Até o próprio Adão, a primeira coisa que ele identificou na Eva é que ele falou aqui assim no versículo: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Então, ela era também um semelhante a ele, né? E ia corresponder a essa solidão também do Adão, né? E de ser um semelhante a ele também, não somente a Deus. Então, o homem e a mulher ali foram criados e assim nasce a família. Adão, quando a Eva foi criada, ele não ganhou somente uma esposa, mas uma família. Agora ele poderia desfrutar plenamente do mesmo amor em que a Trindade desfrutava entre si. Isso que era triste antes. Por que Deus não gostou? Nossa, nós criamos do nosso coração, vamos dizer assim, né, a Trindade, criamos do nosso coração, mas tem uma coisa que me deixa triste, que o homem está só. Eu fico imaginando, não está escrito isso, né, gente? Mas eu fico imaginando a Trindade, assim, ele não vai desfrutar daquilo que a gente desfruta, né? Então, nós somos semelhantes, porque o Espírito, o Pai e Jesus Cristo, eles são semelhantes em relação a poder, porque eles três são Deus, mas eles funcionam, eles têm ações diferentes, né, no momento da criação, da redenção. Então, eles têm funções diferentes ali, mas eles são iguais, então eles não vão desfrutar disso que a gente tem. E aí criou-se a mulher. E agora Adão não ganhou somente uma esposa, uma mulher, uma semelhante, né? Mas ele ganhou uma família, né? E ele podendo agora desfrutar desse mesmo amor que a Trindade desfrutava antes da fundação do mundo. E aí, o que era ruim, né, diante da criação, que era a solidão, foi colocada no lugar, a mulher, para que isso acontecesse. E aí a gente vê na palavra de Deus sobre o que é a família, né? E também corroborando com tudo isso da ordem da criação. Provérbios 18, 22, está escrito assim, que aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Isso aqui faz correspondência direta ali com Gênesis, né? Com o que aconteceu e com o bem que Deus fez para Adão, porque ele não estava... para Deus, aquilo não estava bom. Então, é muito mais, por exemplo, do que Adão achava, né? Que se Adão achava ou não. Quem achou ali foi Deus. Então, é muito mais o sentimento de Deus para conosco, né? Então, aquilo era um bem de Deus para o homem e acha a benevolência do Senhor. Então, a família ela não se inicia com o nascimento de um filho, mas na união carnal, matrimonial entre um homem e uma mulher. Logo, filho, ele é fruto. E foi exatamente o que Felipe falou. Bem exatamente. Porque, assim, o filho é vontade de Deus, né? Então, assim, a gente não sabe se vai ter. Mas uma coisa que deve se acontecer, ou é bom que se deseje, é o matrimônio, é a família, que é sim, a união entre o homem e a mulher. O filho é fruto, se assim Deus quiser, porque a gente não sabe. Mas, inicialmente,
a família se inicia ali com um casamento e a união entre homem e mulher. Tá, mas aí tava tudo lindo, né? Perfeito, e não demorou muito. E tudo desandou. No momento da queda, houve uma desvirtuação do plano original. Quando a gente olha ali a queda, né? Tudo que aconteceu, há um modelo ali, né? Um padrão da queda, né? E aí a gente vai ver umas coisas que vêm se projetando e se repetindo em toda a humanidade durante séculos e séculos, que é o padrão da queda. Há uma hierarquia criacional, há uma hierarquia de função, não hierarquia de função, hierarquia criacional e uma diferença de funções. A gente percebe que acaba que o homem e a mulher, nós temos atributos vindos de Deus, mas parece que alguns manifestam-se, né, de forma diferente entre o homem e a mulher, e os dois ali, a mulher vem auxiliando auxiliando o homem também nesse movimento da criação. Mas há um padrão ali na queda, né? Por quê? Porque aquilo que era para ter sido feito foi feito totalmente ao contrário. Quando a gente pega ali 2 Coríntios 11, que a gente também acha que é só sobre o véu que está falando ali, Deus, na verdade, Paulo vem trazendo toda essa lógica da ordem da criação, ele vem repetindo, exortando isso novamente em vários textos. Ele sempre se usa dessa ordem criacional, dessa doutrina criacional, para dizer, no início não era assim. Não somente ele, mas Jesus Cristo também, quando ele vem exortar algumas coisas. Olha, no início não era assim. Nesse texto, por exemplo, Paulo, ele vem falando, e a primeira coisa que ele fala é sobre a ordem da criação, né? Que, por exemplo, num texto lá, ele fala assim, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, e a mulher é a glória do homem. Então, há uma ordem criacional, mas e no mesmo texto, Paulo fala que diante de Deus eles são um só. Olha o que Gênesis está falando, né? No próprio texto, né? Que o homem e a mulher, os dois são semelhança de Deus. Né? Então, e está a cargo deles dominar o mundo, multiplicar, está também o domínio das coisas, cultivar, cuidar. Então, a ordem está para os dois, só que, claro, que com função diferente. E aí tem essa ordem na queda, essa ordem é quebrada. Por quê? Porque a gente olha aqui um padrão até do que acontece com a mulher. No versículo 6 do capítulo 3, né? Vem aqui. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para se obter discernimento. Tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Aí os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E aqui a gente vê uma coisa, né? Porque o agradável ao paladar. O padrão da queda inicia assim, o paladar fala ali da fome, e quando você come, você não satisfaz o outro, você só satisfaz a si mesmo. Então, o padrão da queda é inicialmente o desejo próprio de satisfação própria, porque a fome, ela seria um desejo primitivo do homem. Desse desejo primitivo do homem, aqui falando do agradável ao paladar, está simplesmente dizendo que ela pensou primeiro em si. O que no matrimônio, num casamento, na família, é o que deve acontecer, não deve acontecer. Né? Então, ela primeiro pensou em si. Então, a fome aqui, o paladar, a fome, ela representa exatamente
esse desejo mais primitivo do homem, que é a fome. Quando colocado ali, é que ela não pensou no outro, né? Ela só pensou em si primeiramente. E era atraente aos olhos em relação ao próprio desejo, isso também fala em relação ao próprio intento, né? E desejava para se obter conhecimento. Então, é uma outra guerra também em relação ao processo da queda, que é em relação ao conhecimento. E aqui não é só conhecimento para ela com o marido também. Primeiramente, é o conhecimento diante de Deus, porque isso é até uma guerra sobre conhecimento. Na palavra, a gente vai ver mais adiante que a nossa guerra hoje é exatamente sobre conhecimento. É o conhecimento de Deus e aquele que é uma inverdade, que é a verdade das potestades, né, espirituais, a inverdade, né, do diabo, por exemplo, que foi isso que ele fez aqui no padrão da queda. Então, esse padrão do diabo, da queda, né, de como ele faz, ele se mantém. E aí, o que a gente vê aqui? É exatamente a mulher, tudo que era para ser feito assim, foi ao contrário, né? Então, a mulher, ela perverteu ali também, junto com o homem, porque ele também foi passivo nessa queda, e juntamente com a mulher comeu do fruto. Então, houve uma inversão, né? O que ele deveria fazer, ele não fez. E aí a gente olha no padrão ali do homem, quando Deus ele vem acusar, o que é que o pecado faz, né? Essa desvirtuação. O homem, diferente do que Cristo ele era para fazer com a mulher, né? Cristo, ele vem como Adão perfeito, mostrando o que o homem deve fazer para a mulher, que é dar a vida por ela. O Adão ele fez diferente. Quando Deus veio perguntando, o Adão falou assim: foi a mulher que tu me deste. Um Adão, se fosse Cristo, o que vocês acham que Cristo faria? Qual é o padrão que Cristo fala quando ele se assemelha entre a relação dele com a igreja? É de dar a vida, é de se colocar no lugar, né? Vamos dizer que viesse o que vier, se Adão realmente fosse, né, tomasse sua posse da sua função, de quem ele era ali, que era para ter acontecido. Não, Senhor, fui eu, né? Ou tomar a culpa, ou dizer assim, olha, foi ela, mas eu não estava, pode me culpar, pode colocar sobre mim, né, a culpa do que aconteceu. Mas Adão logo acusou. E o verdadeiro Adão, que é Cristo, ele levou a culpa, né? Então, o que a gente tem que entender aqui na queda, né? Para entender esse processo, o que é família, o que aconteceu, e todo o desandar da carruagem a partir daqui, né? E a gente, uma hora ou outra, a gente vai estar voltando para a gente compreender o que é família, qual é o papel, como tem que ser, porque senão o que é verdadeiro e o que não é, né? Para a gente compreender o resto. Até aqui tudo bem? Às vezes eu posso ficar indo e voltando toda hora, mas a minha mente funciona. Tá tranquilo. Ok. Tá. E aí, depois da queda, que a gente fala, né? Tudo desandou. Já teve ali logo em seguida o primeiro homicídio dentro da família de um irmão contra outro irmão. A gente teve ali também, aí o pecado se alastrou. Todo mundo conhece a história de Noé, e ali Noé, ele foi encontrado como um homem justo e reto, no meio da sociedade em que ele estava vivendo, e ali Deus pega Noé, faz uma promessa em Noé, não só em Noé, na família dele, pega você, pega sua família, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Então, ali Deus ele pega outra família,
coloca na arca, coloca os animais em pares, fêmea e macho, para poder continuar. Pronto, tem toda aquela história de aliança novamente feita, mas também não demorou muito e desandou tudo de novo. Por quê? Porque o pecado já estava no homem. E ali Deus tinha um plano também para mostrar toda a sua glória redentora, né? E aí eu trouxe aqui em Gênesis 12, já na parte de Abraão e Sara, que também a maioria das pessoas conhece essa história, mas eu quis destacar essa daqui, por quê? Porque Deus ele também fez uma promessa, e ele não fez uma promessa somente a um homem, ele fez uma promessa grandiosa, né? E em Gênesis 12, versículo 3, da King James, vem dizendo assim: E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha nós aqui. Então, Deus fez uma promessa para Abraão e para Sara, que isso aqui é condicional também. Por quê? Que ele fez uma promessa para Abraão ali, nele, né, na obediência de Abraão, e que todas as famílias em Abraão seriam abençoadas, né? E aí, na história de Abraão, a gente consegue compreender uma coisa, né? Que o pai e a mãe devem ter, primeiramente, compromisso com Deus, pois antes de serem pais, eles são filhos de Deus. Quando a gente pega aquela história lá e a gente tem Gênesis 12, né? E aí é nesse momento ali também que depois, né, da promessa, Deus pede, a promessa se cumpriu, nasce Isaac, Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac, um filho da velhice, um filho único, e Deus pediu. E Abraão assim fez. Era a bênção de Deus, era a promessa de Deus, e assim, mas mesmo assim, Abraão, ele obedeceu a Deus. Ele sendo um pai e mãe, né? Mas é um pai, uma mãe temente a Deus. Então, um pai e a mãe, ele deve ter primeiramente compromisso com Deus, porque antes dele ser pai, antes de Sara ser mãe, eles eram filhos de Deus e deveriam cumprir o mandado de Deus, porque quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos, e quem não ama, e quem diz que ama e não obedece é mentiroso, e não é filho de Deus, né? Porque quem é filho obedece. E a partir daí, Deus, ele falou assim, opa, escolhi certo, olha o coração, em ti todas as famílias serão abençoadas. Vou cumprir aquilo que eu falei para você, né? Eu já te dei e falou também, já tinha, quando prometeu, falou com Sara também, né? Que dela muitas nações, muitos reis iriam nascer. Então, Deus, ele faz uma promessa para famílias, né? E através de famílias. Esse plano de redenção ser cumprido. Muito bonito isso daí. Alguém quer falar? Então tá, né? Tranquilo. Oi? Não, falei que tá tranquilo. Tá. Tá bom. Eu queria agora que alguém lesse uma coisa bem chata. Bem chata. Que abrisse lá em Mateus 1 e abrisse a genealogia de Jesus Cristo.
Tem ninguém aí? Abri aqui. Pode ler, pode. Eu quero que a gente sinta essa leitura. Pode ler. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Robão. Robão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jecosias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 até o exílio do exílio até Cristo. Amém. Eu quis que lesse mesmo, porque dá uma sensação de chatice na hora que a gente está lendo. Mas era para só dar um contraponto em relação à chatice do que a gente pode ver na genealogia. Sempre que tem, ainda mais ali se for em Números, Levítico, ou ali em Gênesis, que tem várias genealogias, e vai aparecendo as genealogias, a gente fica, né, enfadado. Mas por que Deus faz questão de colocar as genealogias, toda aquela ordem, tanto na criação, de geração? Por quê? Porque família é importante para Deus, principalmente para que a gente compreenda a obra de redenção dele para o homem. A família, as gerações são sempre e sempre serão, sempre foram e sempre serão importantes para Deus. Aí a gente olha aqui, toda a genealogia de Jesus, o que tem? Mas aí a gente talvez passa batido, né? Mas se a gente for fazer um histórico de toda a Bíblia, o que a gente vai encontrar? Escândalos familiares, desde a criação, desde Adão. Já começa ali com foi você, foi aquela mulher que você me deu, e irmão matando irmão, né? E nessa genealogia tem escândalos familiares, famílias disfuncionais, em desacordo com a tradição social, por exemplo. Aí a gente pega alguns exemplos daqui da genealogia de Jesus, né? Uns exemplos do que tinha na genealogia do Rei dos Reis, do Filho de Deus, né? Que a gente, pensando na sabedoria humana, podia ser o quê? Uma família perfeita, né? De reis, heróis. Tem também. Mas olha o que tem no meio da genealogia de Jesus, da família dele. Tamar engravidou de Judá, o sogro dela. Raabe era uma prostituta cananeia. Ruth era estrangeira e casou-se com Boaz, que era bem diferente. Betseba era a mulher de Urias, que antes de se tornar esposa, ela foi tomada por Davi, ou seja, em adultério, com um posterior homicídio. Finalmente temos Maria, a virgem que engravida por obra do Espírito Santo, ainda no noivado, o que caracterizaria na época, na época e na também cultura judaica, em adultério, e Maria seria morta apedrejada. Essas são algumas coisas que tem na família de Jesus, na história, né, familiar de Jesus. O Redentor, aquele que veio para salvar o mundo, aquele que veio para salvar famílias. Famílias que pode ter história de reis,
boas histórias, pessoas maravilhosas, mas pessoas pecadoras, pessoas, famílias disfuncionais, com escândalos, Ele veio em famílias, né, de homens, até porque Jesus Cristo ele é 100% Deus, mas também 100% homem. E ele fez questão de escrever e deixar isso bem claro para nós. Aí eu queria que 3 pessoas falassem aqui para ter uma participação com vocês de cada versículo. Aí veio umas promessas sobre Jesus Cristo aí, né? Vamos lá? Quem tá aí? Eu vou ler o primeiro aqui. Amém. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Deus abençoe. Ou tem outro? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Glória a Deus. Uma outra pessoa? O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Glória a Deus. Aqui eu peguei a primeira menção sobre a vinda de Jesus Cristo já ali em Gênesis, após a queda, né, que a gente chama de proto-evangelho, ou início do evangelho. E Deus já coloca ali uma promessa redentora da vinda de Jesus Cristo. E através da mesma mulher, né, que foi o início ali também da queda, junto com o homem, Deus fez uma promessa, né, que iria criar uma inimizade entre a semente da serpente, que ali representava o diabo, e a semente da mulher, e ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E ali a gente faz uma referência a Jesus Cristo, que é nascido de mulher. Já tem ali nos livros proféticos, eu escolhi aqui só Isaías, mas Daniel também já fala, né? E tem os profetas, e Isaías também é um dos que muito falou, né, na verdade, da vinda de Jesus Cristo. E eu peguei o capítulo 7, ele falando também dessa vinda de Jesus Cristo, de uma virgem que conceberá e dará à luz, né, e chamará de Emanuel, que significa na tradução Deus conosco. E é esse que é Jesus Cristo. E já ali, na plenitude dos tempos, o anjo Gabriel vem com uma mensagem para Maria, falando que o Espírito Santo iria descer sobre ela, né? E o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Então, o próprio Jesus Cristo, ele é obra puramente do Espírito Santo. Então, a gente até faz uma analogia aqui, o Espírito como aquele formador também, né? Então, é aquele Espírito que coloca a mãozinha na massa. E Jesus Cristo é fruto, né, do poder do Altíssimo diretamente. Então, a gente vai fazendo aqui, a gente resgata a história de Jesus Cristo, né? E aí, Deus ele fez essa promessa, né? E Jesus Cristo, ele nasce. Mas ele nasce onde, né? Como é que vem isso? Aí eu trouxe aqui o versículo, acho que não tem necessidade, mas vou contar aqui, né? E aí tem a historinha lá em Lucas 1, né? Falando dessa vinda, né? Do Gabriel, né? A saudação e colocando ali, né? Dando o recado e falando também que a Isabel também estava grávida, anunciando ali. E ele responde ali e ele termina ali que porque com Deus nada será impossível.
E aí a Maria responde: eis aqui a tua serva, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. E aí Jesus Cristo, ele veio em uma família. Que família é essa? Uma família comum. Né? Esta é a família. Jesus Cristo, ele é o Deus da reconciliação. Ele vem para reconciliar o homem com Deus. E ele veio numa família que eu chamei aqui da família também da reconciliação, porque ela recebeu o Filho de Deus. Foi numa família comum, judia, que o Filho de Deus desceu para salvar os homens. E tal como por um homem veio o pecado e a maldição a toda a humanidade, e por um homem veio a reconciliação de todas as coisas com Deus, por uma família veio a maldição sobre todos, e também por uma família Deus manifestou-se, frutificando a reconciliação entre Deus e os homens. Que fruto é esse de reconciliação? Jesus, o Filho de Deus. Lembra que eu falei que filho é fruto e ele é filho de Deus? Né? Então, dentro de uma família comum, de uma cidade comum, pequena, muitas vezes invalidada ali socialmente, Jesus Cristo veio como fruto, né, dessa fruto e Deus dessa reconciliação. Por isso que eu chamei ela da família também da reconciliação. Jesus Cristo veio numa família comum. Então, eu trouxe aqui, a gente, no meio da reunião, para entender que a família ela é o meio local, o qual Deus quis e quer manifestar a sua glória entre os homens e frutificar o amor trinitário. Até aí, tudo bem? Essa já seria a primeira parte da nossa reunião. Vou ver aqui vocês. Ai. Não estou vendo o que vocês estão escrevendo. Espero que vocês falem. Eu acho que só queria falar uma parte assim pequena, que quando lá em Gênesis fala que Deus pôr a inimizade entre a serpente e a mulher, e a semente dela, a sua semente, acho que a gente pode ver ali duas famílias, duas distinções se formando, os filhos da serpente e os filhos de Deus. Então a gente vê no mundo essas, vamos dizer assim, essas duas grandes famílias distintas, né? Os filhos da serpente e os filhos de Deus. Nossa, perfeito. Perfeito. Seriam os filhos também da desobediência, né? Quem foi que falou? Depois a gente pode voltar nesse tema. Foi Igor. Igor. E ali a gente falou ali da família, o plano original de Deus em relação à família. Agora a gente vai falar da família e a sociedade. Na Constituição, vou tentar abordar da melhor forma possível, mas eu não sou profissional na área, então se tiver alguém, né, do direito que realmente consiga trazer até mais elementos, pode falar. Tá? Na Constituição Federal de 88, inicialmente, né, no artigo 226, trata sobre a família, e ela define a família como base da sociedade e tem especial proteção do Estado. O Estado está se colocando a família como a base da sociedade, e esta família, base da sociedade, tem uma proteção especial do Estado. Ele se compromete a protegê-la. Ok. No seu inciso primeiro, acho que é assim que se fala, o casamento, ele é civil e gratuito, de gratuita celebração. No segundo inciso, vem dizendo que o casamento religioso, ele tem efeito civil nos termos da lei. No terceiro, para efeito da proteção do Estado, já que cumprindo aquilo que ele mesmo falou lá no primeiro, é reconhecida a união estável entre homem e mulher,
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Isso aqui, pelo que eu li, vem também para responder o que acontecia antes, porque ali no início, em 1500, antes ali no período feudal também tinha isso, ali em 1500 também tinha muitas concubinas, né? Então, essas famílias que não eram centradas, né, não eram oficiais, ficavam à margem. Então, o Estado se colocou ali também para proteger essa família e para facilitar essa conversão em casamento. Então, a união estável também entre homem e mulher é tida como entidade familiar, devendo a lei facilitar essa conversão em casamento. Né? Então, essa união estável tem um tempo determinado. O Estado ele tem a obrigação de facilitar essa conversão em casamento. No 4, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Seria o homem às vezes a esposa morreu, ou a mulher, ou que só tem um, como família. Não precisa necessariamente morrer, mas ali também é constituído com descendente, né, no caso. É entendido como família. O 5, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Eles têm os mesmos deveres e direitos conjugais, deveres aqueles de tanto um para com o outro quanto para os filhos, e direitos também, né? O casamento civil, ele pode ser dissolvido pelo divórcio, né? Ali na emenda constitucional 66 de 2010, já facilitou-se o divórcio, tá? É bem recente, antes era desquite e tal. No 7, é fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. O planejamento familiar é livre de decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Ok, isso aqui é conversa para outros assuntos, outro dia, mas eu queria destacar aqui a dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. E quando eu falo também paternidade em na nossa reunião, é que também na Bíblia a paternidade ela é colocada como centro familiar, certo? E também como sinônimo de família, né? Esse amor paternal em relação à família. O que a gente conhece hoje diferente de amor maternal, como aquele amor que representa a família, tá? No 8º, o Estado assegurará a assistência familiar na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Obviamente, levando em consideração a dignidade humana e nós como cristãos, sabendo que todos são imagem e semelhança de Deus, a violência é uma infração, tanto criacional e da ordem da criação também e contra Deus, quanto também para a nossa Constituição brasileira. Desse modo, a família deve ser entendida como o núcleo no qual o ser humano é capaz de desenvolver todas as suas potencialidades individuais, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana, além dos princípios do direito das famílias. Então, ali, no núcleo familiar, o Estado também está colocando que essa família, que é a base da sociedade, nós devemos e vamos proteger, e é nela que as potencialidades individuais, né, vão ser desenvolvidas. Até aqui, ok? Quem quiser trazer alguma coisa dessa parte. Tá. E aí, a gente entende ali, a gente já entendeu o que Deus criou, qual é a base cristã para a família. A gente viu na Constituição, só que agora até está se revendo e tem algumas emendas e tem alguns outros temas e mudança também na Constituição com relação a considerar alguns outros formatos de família. A gente tem que entender uma coisa. Da mesma forma que se tudo é verdade, nada é verdade, se tudo é família, nada é família. Porque existe um padrão. A gente
fala tanto da palavra de Deus, fala da verdade, ele se apresenta como a verdade. Então a gente entende que tudo que ele fala na sua palavra é verdade também. E se a Bíblia, ela é a nossa guia de fé, né, e é realmente a palavra de Deus, e a gente crê, a gente vai ter que acreditar no que ela diz, em todo o padrão dela também criacional. E, da mesma forma que ele se apresenta como verdade, Jesus Cristo se apresenta como verdade, porque existe uma mentira. E essa mentira a gente já falou lá no início, que foi contada lá em Gênesis. Uma coisa que a gente tem que entender, eu queria que alguém lesse também, são versículos rápidos, eu acho que eu vou até, não sei, acho que mais rápido eu ler. Em 2 Coríntios, só para a gente entender em relação a essa verdade, e sobre o que a gente está falando, né? 2 Coríntios 10, versículo 4, se alguém quiser acompanhar, fala assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Lá em Colossenses 2, no versículo 8, diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Já em Gênesis 3:1, a gente vai voltar de novo ao padrão de criação e da queda. Por quê? No versículo 1, tem dizendo assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí a gente vem aqui. O que é que acontece aqui no padrão da queda, no padrão de tudo que isso vem se repetindo? Lembra que eu falei da guerra também sobre o conhecimento? É simplesmente conhecimento, vulgo verdade. É insurgência contra a verdade de Deus. Deus, ele tinha dito uma palavra para Adão e Eva. A serpente, ela vem contradizendo, dizendo, será que realmente é isso que foi dito? Ela coloca, ela sempre faz isso, tem um padrão, dúvida primeiro no coração do homem com relação à palavra de Deus. Ela repete isso quando, por exemplo, Jesus Cristo ele foi tentado. Então, coloca-se dúvida primeiro, né? E lança-se a palavra contra a palavra. E ali a mulher, né? Ela não confia, né, na palavra de Deus. Ela deixa de confiar. E é uma inverdade. Uma meia-verdade é uma mentira também. E a gente está lutando contra tudo que se insurge contra o conhecimento e a verdade de Deus. E a verdade de Deus que a gente já trabalhou aqui é outra. Logo, o que acontece? A família, que é homem e mulher, e possivelmente frutos. Se assim Deus quiser, como um padrão bíblico de família, né? Mas, o que acontece? Mas eu fui criado por minha avó, eu fui criado por um tio, há hoje outras conformações que as pessoas falam que também são famílias, ok? Há também na lei esse resguardo, né? Mas existe uma verdade. As outras são variações, e é isso que a gente tem que entender, que se tudo é verdade, nada é verdade, e se tudo é família, nada é família. Então, o que é? Então, aquilo que todos os outros têm que ser resguardados pelo Estado, sim, mas aqui a gente tem que entender qual é a verdade de Deus para a família. Tudo bem aqui? Aqui. Eu acho que eu troquei aqui. E agora eu trouxe
uma parte, um versículo. Ai, eu esqueci onde é essa parte. Tá. Se alguém, eu vou ler, e se alguém lembrar onde é, eu esqueci aqui. Salvo engano, acho que é Gálatas. É Gálatas 2? Não é 2, mas acho que é mais. Eu vou ler. Alguém depois pesquisa aí, Família de Deus. Eu esqueci de colocar embaixo. E aí a palavra de Deus vem falando assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aqui eu trouxe por quê? Aí a gente agora já entendeu a família diante de Deus, a família na nossa sociedade, por isso que eu trouxe a Constituição brasileira, porque eu não tenho como falar das famílias, enfim, em relação ao mundo. E aí a gente volta para o que Deus diz que nós somos com relação a Ele e também à igreja. Quando Cristo, ele vem e nos e leva a nossa culpa sobre ele vem, entrega a sua vida por nós no madeiro de cruz, ressuscita e ascende aos céus. Ele nos garantiu a salvação. Ele nos deu uma família. Então, em Cristo, Jesus, nós não somos mais estrangeiros, forasteiros, nem deixamos de ter pai, mãe, né? Muitos órfãos, mas nós agora somos parte da família de Deus. Ele nos dá uma família, né? Uma família espiritual. Por quê? Uma família espiritual que manifesta-se carnalmente, né? No tratar dos nossos irmãos, na nossa comunidade. Então, a igreja de Deus, universal de Deus, ela é uma família. E nós temos um pai que cuida de nós. E aí a gente entra no assunto, né, da família e a igreja. E aqui tem vários versículos que eu trouxe de como seria essa família manifesta, né? Tá, Jane, a gente falou como era no início, a queda, desandou tudo, né? Mas a gente sabe também como a família funciona para a sociedade. Mas aí a gente é cristão porque nós cremos em Cristo e cremos também nessa redenção, que em Jesus Cristo nós somos novas criaturas, né? Logo, pelo Espírito Santo que também habitamos em nós temos a capacidade hoje de reaver tudo aquilo que estava antes. Porque Cristo ele veio para mostrar como é ser o verdadeiro Adão e como é a verdadeira humanidade. Logo, nós em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, por obra mesmo de Deus, nós podemos também ter uma família de reconciliação, uma família resgatada. E Deus ele veio para resgatar famílias, porque ele primeiro une nós na família de Deus, e ele também veio para resgatar famílias. Ele veio em uma família. Mas aí tá, a gente está em corpo de pecado, mas como é que a gente faz isso? Ele também deixou na sua palavra como a gente pode fazer isso. Né? Também somos apostólicos, acreditamos, né, nos conselhos também, e as promessas também. Aqui eu trouxe versículos
do Antigo Testamento e do Novo Testamento para entender que a palavra de Deus ela é eterna e ela permanece. Em Efésios 5, 21, se alguém quiser abrir, porque aí a gente vai, já tá na última parte da nossa reunião, mas eu queria a participação de vocês. Eu vou abrindo Efésios 5, para aí dar tempo de cada um aí abrir um capítulo. Vão colocando no chat aí, se organizem, porque eu não estou vendo. E aí eu vou ler o Efésios 5, versículo 21, tá? Em Efésios 5, no versículo 21, vem dizendo aqui, a partir, né, do versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí vem falando dos deveres, né, a família em si. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aí toda hora Paulo volta a Gênesis. Colossenses. É para ler só o verso 19 ou tudo? Deixa eu abrir aqui o terceiro no livro. Só até o 22. Não, 21. Do 18 ao 21? Isso. Tá certo. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Glória a Deus. Não precisa ler o Provérbios e o Salmo, mas eu trouxe esses dois porque um é meio característico da mulher e o outro mais característico do homem. No Provérbios 31 fala da mulher virtuosa e essa mulher ali num núcleo familiar e como ela age. Eu acho que as mulheres e os homens poderiam se debruçar. E no Salmo 128, que é um salmo também que eu vejo muito nos casamentos, que os rapazes gostam muito, da promessa de Deus em relação ao homem que é temente a Deus e a promessa que ele tem. E a promessa que ele tem para esse homem temente a Deus é uma família. É lindo demais esse salmo também. Se alguém que escolheu o Efésios 6, 1, aí a gente fala aqui do homem, da mulher, dos deveres conjugais, os 2 primeiros capítulos. Os outros Provérbios e Salmo tem ali algo que é mais específico para cada um. Em Efésios, a gente traz também para os filhos. Posso ler? Sim, 6 de Efésios. Acho que é até o 4 ali ou vai mais adiante? sim, só o dos filhos. Sim. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Glória a Deus.
E para finalizar essa parte, só o Colossenses 3,19. Eu acho que já foi, né, o Já? Colossenses. É que acho que foi é que ela colocou no começo. Eu coloquei de novo, mas não tem importância. É verdade. Mas eu quis trazer aqui um pouco de todo o contexto familiar, tanto dos deveres conjugais, mulher e homem, a mulher em si, o homem também, a bênção que é quando os dois são tementes a Deus, em Efésios e Provérbios, na verdade. Provérbios é dos filhos também, Colossenses não, acho que eu acabei repetindo, mas Provérbios 22:6, não sei se alguém abriu. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. São só exemplos de como a palavra vem nos orientando a como essa família, que é também uma família de reconciliação, que se ela realmente é uma família temente a Deus, os seus pais, né, devem instruir, e ali, que inicia-se no casal, e o filho é fruto, olha só como o filho também, que ele é de uma família temente a Deus, ele também tem, né, tem ali conselhos, né? Mas claro, sendo esse filho também temente a Deus. E aí a gente vê orientações de como essas famílias devem agir, né? As promessas que Deus fez e faz. Né? Olha o que ele fala para os filhos. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, a honra aos pais, à família, vem junto com a promessa. Nenhum outro tem, esse é o primeiro mandamento com promessa, de verdade. Então, Deus ele faz promessas a famílias, não somente a homens em si, mas a família. A reconciliação, a obra de redenção, ela acontece em famílias. E aí o que a gente vê, né? Uma família que teme a Deus, ela deve manifestar a obra de redenção e reconciliação no seu dia a dia, na sociedade, na igreja. Quando é que acontece isso, né? No seu dia a dia mesmo, no seu convívio conjugal, com os filhos, né? Na criação dos filhos, na manifestação do perdão familiar, o perdão do pai para com o filho, do filho para com o pai, do casal também. Então, vai se manifestando isso. Não somente isso, essa família ela é vista socialmente também, ela vai para fora porque ela é representante dessa reconciliação, dessa redenção, então ela deve manifestar isso. E aqui eu trouxe um versículo que fala em Efésios 2 também, né, sobre Cristo e a igreja, que fala desse mistério também de Cristo e a igreja. Ele deixa bem claro, né, porque Cristo ele se compara como um noivo e a igreja, né, como a noiva. E antes ele fala do texto também ali, né, que a gente acabou lendo, né, que sobre o homem, ele deve morrer pela sua esposa, ele deve se entregar, se sacrificar, né, lavar ela também pelo lavar da palavra, tal como Cristo também faz. E ele assemelha ali também, né? Mas grande é o mistério, não comparando, mas o mistério que ele fala é da igreja com Cristo. Mas a gente eu trouxe aqui para a gente ver a importância que é essa relação familiar, como representante também dessa redenção. E aí eu trouxe uma frase do Chesterton, que todo mundo conhece, mas que não conhece, estar aqui a frase de Chesterton, que vocês vão ouvir muito, e espero que vocês, de coração, desejem, traduzindo tudo que a gente falou hoje, que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. E que a família mais comum que já passou nessa terra e mais gloriosa também já passou, né? Da mesma forma que Cristo também passou, que esse desejo familiar
nosso coração seja reconstituído, restituído também, e que isso caia sobre nós, né? Que a gente venha compreender o que é família e qual é o plano de Deus para a família na Terra, e que possamos sermos representantes de famílias, quem sabe futuramente, e que nossas famílias futuras, se assim Deus quiser, sejam manifestação desse amor redentor, desse amor, dessa reconciliação, que tal como nós somos o povo da reconciliação, que possamos ser família da reconciliação também. Espero que essa reunião tenha abençoado vocês. E agora eu deixo a fala para a gente compartilhar aqui o que a gente entendeu, né, o que não entendeu. E Deus abençoe.